Crianças, vamos continuar nossas atividades de hoje. Nós vamos agora para a nossa religião, tá bom? Em religião, nós estamos vendo a história de José, cada dia um pedacinho, né? E nós vimos da última vez que José foi jogado no poço, né? Foi jogado no poço pelos próprios irmãos dele. Olha só que coisa mais chata, mais ruim que os irmãos fizeram com José, né? Jogaram José lá. E o irmão mais velho de José, que era Judá, ele ficou pensando assim, ele ficou com dó do que os outros irmãos fizeram, né? Mas ele não impediu o irmão de fazer isso, os outros, e deixou os irmãos fazerem. E ele ficava pensando assim, enquanto José estiver lá no poço, os irmãos vão se distrair cuidando das ovelhas lá, eu vou lá tirar José, porque o José é meu irmão mais novo, eu não posso deixar ele assim, né? Mas, crianças, não deu tempo, sabe por quê? Enquanto eles estavam ali em volta do poço, ainda que tinham jogado José no poço, veio uma caravana, que era vários viajantes, indo para o Egito. E eles tiveram a ideia, olha que ideia mais maluca, pegar José de lá do poço e vender para aquela caravana, para aqueles homens que estavam viajando, indo para outra cidade. Então, tiraram José dali, venderam José para essa caravana que estava indo para o Egito e pegaram aquela capa que José tinha toda colorida, lembra que a tia falou que o papai dele tinha feito, tinha dado para ele? Pegaram aquela capa colorida de José e mataram um cordeirinho, uma ovelhinha que eles estavam cuidando ali, mataram a ovelhinha, pegaram o sangue da ovelha e mancharam toda aquela roupa do José, aquela capa bonita do José e levaram para o papai no fim do dia. Falaram, olha papai, nós achamos só isso daqui lá no deserto, lá no meio do caminho que a gente estava vindo e parece a capa do José. Aí o papai já começou a chorar e falou, é a capa do José, é a túnica que eu fiz para o José, que eu dei para o José, e se vocês só acharam a túnica manchada de sangue, então José morreu. Então para o papai eles contaram essa mentira. Eles contaram que José tinha morrido. Eles confirmaram com aquela capa toda cheia de sangue, né? Confirmaram que José tinha morrido. E o papai então ficou triste, chorando, abatido, achando que José tinha morrido. Mas José estava onde? Estava indo viajar lá com aquele povo que ele foi levado como escravo. O pessoal comprou ele para ser escravo, levaram ele lá para o Egito. Mas José, mesmo longe do papai, longe de todas as pessoas que ele amava, ele continuou adorando a Deus, sendo fiel a Deus. E lá, no Egito, ele foi trabalhar, ele era muito inteligente, ele era muito bondoso, muito educado, amava muito a Deus, então ele fazia as coisas tudo certinhas, né, o mais que ele podia. Então ele foi levado para cuidar da casa de um homem muito importante lá. Ele era o chefe de todos os empregados da casa de Potifar, um homem importante lá. E lá na casa de Potifar, José então trabalhava, fazia o melhor dele. Mas teve uma hora que a mulher de Potifar contou uma mentira sobre José e Potifar acreditou na mulher dele e colocou José na prisão. Olha só, quanta coisa ruim na vida de José, né? Mas José não desanimava, ele continuava amando a Deus. E aí Deus ajudava ele em todos os problemas que acontecia com ele. Então, lá na prisão que José estava, Deus continuava com ele, Jesus continuava com ele. E teve um dia que 2 presos lá sonharam e conversaram com José, contaram o sonho deles. E José pediu para Deus, falou assim, Jesus, me ajuda a ver qual é o significado do sonho desses 2 homens que estão comigo aqui na prisão. E Jesus ajudou José a descobrir o significado daqueles 2 sonhos. E José contou para aqueles homens o sonho deles. E do jeito que José contou, aconteceu. Então o significado do sonho era certinho, deu certo, né? E depois de um tempo, o rei de lá do Egito sonhou também. O rei do Egito sonhou, o faraó, né? Sonhou 2 sonhos muito estranhos. E
as pessoas que trabalhavam com ele, com o rei, não conseguiram saber o significado daqueles sonhos. E aí eles lembraram, um dos homens que estava trabalhando, lembraram que lá na prisão tinha alguém que sabia o significado dos sonhos, que Jesus ajudava ele a saber o significado dos sonhos. Então chamaram José, o faraó chamou José e contou o sonho para ele. Era algumas vacas bem magrinhas e outras vacas, 7 vacas bem magrinhas e 7 vacas bem gordinhas. E as vacas magrinhas, no sonho no sonho do faraó, as 7 vacas magrinhas comiam as vacas gordinhas, mas mesmo assim continuavam magrinhas. Olha que sonho maluco, né? E o faraó também sonhou com 7 espigas, que é como se fossem espigas de trigo, né? De milho, vamos dizer assim, que acho que é o mais conhecido de vocês. E 7 espigas bem feiosas, com os grãozinhos bem miudinhos, bem amarelinhos, assim, feios. E 7 espigas bem bonitas, bem graúdas, grandonas. E as 7 espigas bem feinhas comiam as 7 espigas bem grandonas e mesmo assim continuavam magrinhas, né? Esse era o sonho do faraó. José então ouviu um sonho, foi lá, orou para Jesus e falou: Jesus, me ajuda a saber o significado desse sonho. E Jesus mostrou para ele o significado do sonho. Qual era o significado? As 7 vacas magrinhas eram 7 anos que teria de fome no Egito. Mesmo que eles plantassem alguma coisa, não nasceria, não teria comidinha, todos passariam fome. E as 7 vacas gordinhas eram 7 anos de muita comida, de fartura. Tudo que eles plantassem ia nascer e as casas deles iam estar cheias de comida. Os celeiros, né, que era o lugar onde eles guardavam as comidinhas, os celeiros iam estar cheios de comida guardada. Então esse era o significado do sonho. Aí o rei falou assim: mas como que a gente vai fazer então? Como que nós vamos passar esses 7 anos de fome? O meu povo vai morrer. José falou assim: você não vai deixar eles morrerem de fome. Os 7 anos que tiver fartura, que tiver muita comida, você guarda a comida. Lá nos celeiros, você constrói mais celeiros, você constrói mais casinhas para guardar a comida nesses 7 anos de fartura. Porque quando chegar os 7 anos de fome, você tem comidinha guardada. Olha só a esperteza de José. José era muito esperto, muito inteligente. E o faraó ficou gostando de José, falou: nossa, você interpretou o meu sonho das vacas, interpretou o meu sonho das espigas de trigo e agora você deu a solução para o meu povo não morrer de fome? Pois agora eu quero você trabalhando comigo. Né? Eu quero você trabalhando comigo. Tudo isso que você falou aí de construir mais celeiros, de guardar a comidinha nos celeiros, para nos 7 anos de fome nós não morrermos de fome, você que vai fazer. Porque agora você que é o chefe. Você que é o chefe agora que vai cuidar de todo o Egito. Não é o rei, tá abaixo do rei, mas é o chefe. E vai cuidar de todo o Egito nessa parte. Para que quando chegue os 7 anos de fome, nós não morramos de fome. Né? Então José foi colocado agora como chefe. Viu só como é bom a gente amar a Deus? Como é bom a gente ser fiel a Deus? Ele estava na prisão e foi colocado como chefe. Ele foi vendido pelos irmãos para ser escravo. Agora ele era o chefe. Né? Então como é bom a gente amar a Deus. A nossa historinha vai parar por aqui. Tá bom? Depois a gente continua. A tia vai mandar para vocês um filminho que fala essa parte, vocês vão assistir um pedacinho, tá? E como atividade, a tia vai mandar algumas fotos de celeiros, tá? As casinhas onde eles guardavam as comidas nos 7 anos de fartura. E vocês vão construir celeiros, tá bom? Para colocar do lado do celeiro aquele José que vocês fizeram de copinho de Yakult. Tá bom? Os celeiros, crianças, nós podemos fazer de EVA, nós podemos fazer de caixinha de leite, né? Porque celeiros é como se fossem casinhas, eles só têm formato diferente, vocês vão ver lá na foto. Pode ser caixinha de leite vazia, pede pra mamãe lavar bem, recorta ela, faz depois o telhadinho, ou faz de EVA, ou de cartolina, ou de qualquer papel que vocês tenham aí, papelão, caixinha de papelão.
o que vocês quiserem. Depois de o celeiro pronto, vocês podem também pintar. Podem pintar ele com guache, ou pode encapar com EVA, ou encapar com qualquer outro papel que vocês tenham aí, tá bom? Esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Construir celeiros. Pode ser um, pode ser dois, o quanto vocês quiserem. José, lá no Egito, ele construiu vários, porque tinha que guardar muita comida. Não era só para o rei que tinha que guardar comida, era para o povo todo do Egito. Então, ele construiu muitos celeiros. Se vocês quiserem construir um só, pode ser. Mas se vocês quiserem construir mais, também pode ser. A tia vai amar ver as fotos depois. Manda as fotos para a tia, tá bom? Dos celeiros que vocês construíram, igual José. E coloque o José que vocês fizeram semana passada, na outra aula de religião. Fizemos de copinho de Yakult, coloca o José do lado, tira foto com vocês junto e manda pra tia, tá bom? Beijo pra vocês, boas atividades. A tia vai mandar então um filminho e as fotos para construção dos celeiros. Algumas fotos tem até moldes ali, vocês podem fazer, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até mais, bom fim de semana.